Alô, queridos amigos. Nos nossos minutinhos psicológicos, hoje vamos tratar do tema sabedoria. A primeira abordagem que nós gostaríamos é através do espírito Hamed. E ele diz assim, falando do tema: o sábio, por ter plena consciência da impossibilidade de possuir conhecimento absoluto, reconhece com humildade as muitas coisas que ignora, não incorrendo na presunção de tudo saber ou conhecer. É interessante, né? Porque às vezes a gente conhece certas pessoas que têm um grau razoável, até grande, de instrução, e elas se enchem de soberba, de orgulho, de vaidade daquilo que sabe. E aí já fica claro que isso não é um ato de sabedoria. Principalmente se levarmos em consideração o estágio evolutivo do planeta Terra, um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo que está na sua fase, os espíritos que aqui habitam são espíritos eminentemente imperfeitos, ou seja, portanto o conhecimento, a sabedoria é ainda bastante limitada se comparados com de mundos muito mais evoluídos, então não há razão para vaidade no saber. Ele continua dizendo assim: quando desprezamos nossa fonte de sabedoria interior, rejeitamos parte importante de nossa realidade interna, porquanto as leis de Deus estão escritas na consciência. Isso está bem registrado no Livro dos Espíritos. E é verdade, porque nós precisamos entender o seguinte: a vida é única. Deus, quando nos concede a vida, a partir daí somos imortais. Mas temos diversas existências que estão catalogadas com as suas experiências e informações nos arquivos superiores do espírito. Quando o nosso ego enche e só exaltamos a nossa personalidade atual, perdemos o acesso às experiências, conhecimentos vividos no passado. Porque a individualidade não funciona, porque o ego, a personalidade, está exaltada. Ele também diz a respeito da sabedoria o seguinte: o sábio tem plena certeza de que é soberano e escravo do próprio destino, senhor supremo de seus atos e prisioneiro de seus efeitos compulsórios. Aqui tem uma lição muito grande, porque as pessoas ainda não entenderam a importância de compatibilizar o livre-arbítrio, o uso da liberdade, com a responsabilidade. Falta de sabedoria, segundo o espírito Hamed, a pessoa agir, às vezes com imprudência, com destemor exagerado, e depois não perceber que vai ser o herdeiro dos seus atos. Uma outra abordagem interessante que ele faz, ele diz assim: os grandes educadores da humanidade utilizavam como eixo principal de suas lições a importância do reino interior, ensinando-nos com incrível propriedade que o mundo a ser desvendado está no interior da criatura. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Depois ele traz para nós os conceitos do verbo educar. Ele diz assim: o verbo educar vem do latim educar e significa lançar para fora, colocar à mostra, tirar de dentro, mostrando que a essência sempre precisa aflorar. Educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio de força ou pressão moral, mas exprimir e liberar a potencialidade do ser. Mais adiante ele fala o seguinte: a conquista da sabedoria proporciona aos homens flexibilidade suficiente para que não mantenham a mente fechada a novas informações e não vivam dentro de regras e padrões sociais rígidos. Os sábios entendem que o bom senso, unido a uma consciência reflexiva voltada para o conhecimento original, afinal de contas, Deus, quando nos cria, a essência já está toda lá. Né? Então, os sábios entendem que o bom senso unido a uma consciência reflexiva voltada para o conhecimento original deve anteceder a toda decisão, opção ou solução. E ele fecha dizendo o seguinte:
ter sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo voltada para o senso íntimo, capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio, seja ele externo ou interno, e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. Então, quando uma pessoa é fechada, hermética, que rejeita qualquer ideia nova, etc., tal, e não percebe que o mundo está em constante transformação e não entende os processos de mudança, de evolução, isso é falta de sabedoria. Ele diz: o saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirativos do universo interior. Ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou de conhecimento que temos sobre a vida terrena. Nem sempre indivíduos requintados e instruídos são portadores de senso íntimo bem desenvolvido ou de alto nível de discernimento. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. Muitas pessoas cultas não são sábias, apesar de ostentarem um ar de superioridade intelectual. Vale a reflexão.